Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Estamos em nossos cultos matinais refletindo sobre verdades da vida cristã, baseados na primeira carta de João, que hoje, permitindo Deus, nós encerramos essa série e nos preparamos para um outro momento em que o Senhor venha nos trazer um outro ensino dessa natureza. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3, versos 11 até o versículo 18, em que o querido apóstolo, já idoso, nos apresenta a última das verdades da vida cristã, ou do diagnóstico da vida cristã a que devemos caminhar com Deus. E hoje com o tema: amor só é amor se for incondicional. Esse é o único amor verdadeiro, esse é o único amor comparado ao amor de Deus. 1 de João, capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 18, e você acompanha a leitura na sua Bíblia que você tem em suas mãos. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Ele pergunta. Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Ele responde que o motivo foi ciúme, inveja ou qualquer coisa do gênero. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. E nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, ele está explicando o que é dar a vida pelo irmão, e não martirizar-se ou morrer pelo próximo. Ele diz: quem tiver bens do mundo, e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Amor só é amor se for incondicional. Nós devemos amar uns aos outros, e isso não é um mandamento do Senhor, isso é o mandamento do Senhor. Desconhecer essa verdade já é um erro muito sério na nossa vida, na nossa caminhada. Mas existe um erro muito pior do que desconhecer isso. E esse erro é desconhecer algo muito mais importante. É muito interessante você pensar isso. Para a gente amar, nós precisamos ter amor dentro de nós, e assim podemos dá-lo até as pessoas, ou às pessoas. É um erro não saber que o mandamento do Senhor é amar ao próximo. Mas é muito pior você não saber que para você amar alguém, você tem que ter amor dentro de você. E João vai explicar isso um pouquinho melhor na sequência do texto. Sozinhos, nós não entendemos essa verdade de jeito nenhum, e por isso nós precisamos de conselhos. Conselhos para a gente aprender, compreender e poder olhar para a palavra de Deus e mudar as nossas atitudes. Mas para mudarmos, temos que entender onde está o nosso erro e assim buscarmos a solução para ele. É sabido que ninguém dá para alguém o que não tem, assim como ninguém ensina nada a alguém que essa mesma pessoa já não saiba antes. E graças a Deus, um idoso vai nos dar esse conselho. Um homem no finalzinho da vida, próximo dos seus 95 anos, ele vai nos aconselhar o que é verdadeiramente amar. E esse homem, esse idoso, ele aprendeu com ninguém mais, ninguém menos do que com o próprio Jesus, o que esse sentimento significa. Nós sabemos que palavras convencem,
mas sabemos que só o exemplo arrasta, que só o exemplo tem o poder de verdadeiramente transformar a vida das pessoas. João, o que vai nos trazer essa palavra e esse ensino, ele não aprendeu o que é amor por aquilo que ele ouviu. Ele não aprendeu o que é amor lendo livros românticos ou assistindo séries da Netflix com teorias utópicas sem fim. Ele aprendeu o que é amor por imitação. Ele aprendeu o que é amor pelo exemplo, por observação, por aquilo que Jesus fazia. Coloque-se na pele de João, apóstolo do Senhor. Ele viu Jesus amar, ele viu Jesus curar, ele viu Jesus ressuscitar, viu Jesus libertar pessoas, viu Jesus ser preso injustamente, viu Jesus ser crucificado, viu Jesus ir até o Calvário por cada um de nós. O único que não merecia morrer e sofrer nessa terra, por amor ele morreu e sofreu por aqueles que mereciam estar ali no seu lugar. João aprendeu com ele o que é amar. Tem um autor desconhecido, ou autora, não se sabe, mas compôs um hino tão simples e tão profundo que foi até cantado alguns dias atrás aqui na igreja. Há décadas a igreja se alimentava cantando esse tipo de canção, se reunia em reuniões domésticas para cantar e diziam com muita alegria: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. E que gesto é esse? O refrão diz: foi no Calvário que ele, mesmo sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. E o mesmo autor dessa música, ele tem uma sensibilidade muito interessante. Amar não é tão fácil quanto parece, não é automático como se pensa. Amar não vem na nossa carga de DNA. Amar não é um ato que você acorda dizendo, estou amando. Ele completa, aqui no mundo as desilusões são tantas. Mas sabe o que é o amor? Mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Assim como esse autor desconhecido ou autora, João, que nós conhecemos bem, ele faz um apelo ao amor, um apelo para que a gente ama. João está implorando para mim e para você: filhos de Deus, amem as pessoas. Vou melhorar o que ele está dizendo: filhos de Deus, amem a alma das pessoas, porque se você não amar almas, você não é um filho de Deus. É isso que ele quer dizer, da maneira mais sutil, mas mais também profunda e categórica possível. João estava num contexto em que a igreja parou de amar as pessoas, a igreja não se importava com as pessoas, porque heresias tinham surgido na igreja, um tal de gnosticismo, e as pessoas, por serem religiosas, se achavam melhores, se achavam já salvas, elas faziam o bem, cumpriam rituais, não faziam o mal de acordo com o que as pessoas pensavam ser mal, e elas pararam de amar as pessoas, e João está preocupado que eu e você possa fazer o mesmo, que depois da conversão a gente feche os olhos e os corações para as pessoas necessitadas e perdidas desse mundo. A igreja parou de amar as pessoas. A única coisa que verdadeiramente importa que a gente faça, na verdade, que é amar. Todo o resto é secundário. Mas aí vem uma questão, e talvez você já está pensando nisso, mas Pedrosa, o amar a Deus sobre todas as coisas, o amar a Deus acima de todas as coisas, não é o primeiro e mais importante mandamento? E a resposta para você é sim. Esse é o mandamento mais importante. Porém, o que João quer dizer? Provamos que amamos a Deus acima de todas as coisas, pelo fato de amarmos ao nosso próximo. Olha o que João quer ensinar: o amor horizontal prova que nós temos o amor vertical.
Se eu só posso dizer que amo a Deus se eu amo pessoas, se eu amo alma, se eu não me importo com a cor da pele, se eu não me importo com o gênero sexual dela, se eu não me importo com a condição econômica, se eu não me importo com a religião dela, só posso dizer que eu amo a Deus se eu amar almas. O amor horizontal prova o amor vertical, é o que os 10 mandamentos significam, é o que a cruz de Jesus representa, em cada um dos seus significados. Alguém ensinou algo muito profundo sobre o amor. Ele diz: o amor não é um dever opcional que um cristão tem para com os outros. O amor é uma prova positiva que verdadeiramente nós nascemos de novo. O nascido de novo, ele ama, e amor só é amor se ele for incondicional. A nossa Sociedade Bíblica do Brasil se reuniu por 14 anos com um grupo de psicólogos e psiquiatras cristãos, e dessa reunião, desse trabalho, nasceu o que a gente conhece como a Bíblia de Estudo Conselheira. E essa Bíblia tem uma definição muito bacana de amor, e olha o que eles falam, o que é o amor. Eles escrevem que o termo grego ágape é o mais utilizado na Bíblia para indicar o amor de Deus, e secundariamente o amor entre os filhos de Deus. Olha só o que eles dizem: amar assim não é uma resposta natural de base instintiva, mas uma atitude da nova natureza. Amar é diferente de gostar ou ter simpatia por alguém. É uma tarefa psicológica e espiritual dirigida até mesmo para quem não gostamos, ou com quem temos grandes diferenças ou nos é contrário. Amar é um investimento que resulta em pacificação e incrementa a qualidade de vida. E eu acho fantástico isso. Como não temos esse tipo de amor para dar, e eu vou repetir: como não temos esse tipo de amor para dar, precisamos primeiramente recebê-lo, aceitar, sermos amados imerecidamente, porque nós o amamos, porque Ele, Deus, nos amou primeiro, é o que diz 1 de João 4,19. Recebendo esse amor de Deus, nós também amaremos, começando pelos irmãos da fé. Olha o que eles dizem: amando, perdoaremos, compreenderemos e liberaremos graça. Amamos quando damos atenção cuidadosa para alguém, sem esperar gratificação. Amamos quando nos doamos ao outro, sem esperar nada em troca. A igreja primitiva estava desaprendendo a amar. O orgulho, o egoísmo, o que aqueles heréticos estavam ensinando, estava dominando o coração da igreja. E João fala: meu povo não pode andar assim. Ele traz confrontos, ele traz verdades da vida cristã e propõe testes, diagnósticos, para que a gente saiba se verdadeiramente nós somos cristãos. Ele apresentou vários testes e hoje é o último deles, que é o teste do amor fraternal. É o amor que sustenta todas as outras virtudes cristãs. Para você entender, João quer dizer que todo cristão ama incondicionalmente, assim como Jesus amou. Essa é a regra para um filho de Deus. E para comprovar que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus, nós devemos amar. E vamos olhar para esse texto e ver 3 atitudes fundamentais. Primeiro, decidir amar. Amar é uma decisão que se toma, está lá no versículo 11 até o versículo 14. Para você amar, você tem que abandonar o ódio. Amor e ódio não convivem no mesmo coração. Versículo 15 e versículo 16, e ao final, provar que nós amamos, verso 17 ao verso 18. A proposta de João em toda a primeira carta é provar que Jesus é a verdade, e não existe maior ou mais importante verdade do que aquela que define a eternidade de alguém, do que aquela que define o céu para alguém. E essa verdade é: Deus é amor.
A definição de amor é Deus. Deus é a mais pura definição de amor. Amor não se define em dicionários, amor se define pela Bíblia. John Stott, maior teólogo da nossa geração, ele foi cirúrgico quando ele disse: se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. A definição de amor é Deus e tudo aquilo que Ele fez pela nossa vida. Para a gente comprovar então que somos filhos de Deus, verso 11 ao 14, nós temos que decidir amar, tomar uma decisão na nossa vida. Por isso que ele começa o verso 11, porque a mensagem que vocês ouviram desde sempre é essa, que amemos uns aos outros, e dá o exemplo aqui de Caim, de como nós não podemos pautar o nosso amor. Vê se você entende o que João quer dizer. Olha, filhos de Deus, eles não são caracterizados pelas lágrimas que eles derramam, ou pelos belos sentimentos e boas intenções que eles carregam no coração, que sempre vem à tona quando eles veem algo triste, alguma tragédia, e choram, e choram, e choram, olhando aquela tragédia pessoal, ou pela TV, ou por algum canal aí de informação. Não, não é isso que define um filho de Deus. Filho de Deus não é definido pela dó, não é definido pelo lamento que tem diante das tragédias que estão em nossa volta. Filho de Deus é definido pelas suas atitudes reais, e atitudes têm a ver com decisão. Filhos de Deus tomam decisões pela alma dos outros, em prol da alma daqueles que estão em nossa volta. John MacArthur, que é um grande teólogo também dessa nossa geração, ele explica o que João está falando no versículo 10, um versículo antes aí do nosso texto que estamos estudando. João fala algo muito duro, ele diz que tem dois tipos de filhos no mundo, ou a gente é um, ou a gente é outro. João vai dizer que literalmente existem os filhos de Deus e os filhos de Satanás, mas para ficar com a linguagem um pouquinho mais amena, filhos da desobediência. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos dele. Uma coisa é certa, é impossível pertencer às duas famílias ao mesmo tempo, ou um ou outro. E aqui João quer mostrar para a gente que aquele que pertence à família de Deus e que é filho de Deus, ele exibe o caráter divino, ele exibe atitudes divinas de amor, de justiça, de interesse pela vida e pela alma dos outros. E aqui eu te faço uma provocação. Pense só um pouquinho durante toda a sua jornada, a sua vida cristã. Você conhece algum cristão que não ama, que não demonstra amor? Você conhece algum cristão que não se importa com o que está acontecendo com a alma dos outros lá fora? Você conhece algum cristão que não ama? Se a sua resposta for sim, como eu imagino que seja, pois eu conheço cristãos assim, a resposta para você é assim, ó: não é um cristão que você conhece, mas é o filho do outro, que só sabe amar uma coisa: o ódio. E odiar, gente, não é xingar, odiar não é fazer uma faixa, odiar não é sair por aí tirando vida das pessoas. Odiar, para João, é você não se importar que as pessoas estão indo para o inferno e isso não te incomoda. Odiar é saber que as pessoas estão indo para a perdição e isso não faz você desejar sequer mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Odiar é saber que na sua casa tem gente indo para a perdição e você não se importa sequer em fazer uma oração antes de uma refeição numa reunião coletiva de família. Odiar é saber que tem tanta gente que a gente ama que não vai para o céu com a gente, e isso não tira a gente da cama de madrugada, não põe lágrimas nos nossos olhos e não dói o nosso coração. A definição de ódio para João é isso, e não o que a gente tende a acreditar. Amar é algo que se decide fazer, é algo que se toma como decisão. João diz, amar é algo que vocês já ouviram e vocês sabem desde a criação do mundo. Deus é tão maravilhoso que Ele criou uma família antes do pecado.
Família foi criada em Gênesis 1 e 2, antes que o pecado viesse a existir. Deus criou a família, Deus criou o amor entre uma família, mas a sociedade se corrompeu pelo pecado, e por causa do pecado, é uma grande verdade: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali haverá um conflito, ali haverá algo a ser resolvido, ali haverá um problema. Desde o princípio, desde sempre, desde que os apóstolos estão ensinando, e não amar, eu quero que você tente entender isso, porque é profundo demais o que João está falando. Não amar as pessoas, essa é a nossa atitude natural, gente. Nós somos naturalmente pessoas que não amam. Amar não é natural, amar é decisão que se toma. Odiar, isso é natural, porque a nossa natureza pecaminosa nos levou a fazer isso. Nós precisamos decidir amar. Aquele lindo filme que retrata a vida biográfica de Paulo, em que tem ali um personagem Lucas interagindo com ele, é fantástico demais. Eles estão discutindo naquela prisão por conta do que está acontecendo em volta, e Lucas vira para ele e diz: mas Paulo, o mundo é mau, o mundo maltrata, fere, magoa, gera viúvas, órfãos, odeia, profana, blasfema. O mundo produz vítimas aos milhares, dia após dia, e Lucas diz: tem algo errado com o mundo, algo muito errado. O que está errado? Ele diz: Paulo, esse mundo não sabe nada sobre o amor, não sabe. Então Paulo vira para ele e pergunta assim: poxa Lucas, então você desistiria do mundo, quando Cristo não desistiu de nós? Quando você fala mundo, você tem que se colocar nele, porque nós estamos no mundo. Quando você diz pessoas, se coloque no meio, porque nós somos pessoas. O mundo não ama, porque nós também não amamos, nós não somos diferentes. E ele diz para Paulo: sim, eu tenho que desistir desse mundo. E Paulo fala: não desista. E sabe por quê? Não, porque amor é o único caminho, não tem outro caminho. Você só vai para o céu porque Jesus te amou, porque se Ele não te amasse você não ia, eu não iria, gente. Nós temos que amar também o próximo. Olha lá fora e concorde com ele nesse filme, concorde com João na palavra de Deus. O mundo lá fora nos dá muito mais motivos para a gente odiar do que para a gente amar as pessoas. Contudo, decida amar. Ontem eu comecei a assistir uma série que eu amo demais, esperava que aparecesse, Stranger Things. Eu acho maravilhosa aquela série. E vendo o 2º episódio, eu vou dar um spoiler aqui. Confesso que aquilo acendeu no meu coração uma raiva, gente, tremenda. Porque eu assisti aquilo e uma da parte do episódio lá, umas meninas praticam bullying contra uma protagonista lá dessa série. E praticam um bullying de um jeito nojento, terrível. Dá vontade de entrar na televisão, de ir naquele cenário lá e tirá-la de lá e falar: vocês não estão vendo o que estão fazendo com ela? E a menina tendo que suportar aquilo, aquela rejeição. E só quem passou por isso na vida sabe o quanto dói, sabe o que significa. Só quem foi rejeitado por uma cor de pele sabe o que significa. Só quem foi rejeitado por ser pobre e não se encaixar no ambiente sabe o que significa. Só quem foi tirado de tonto, porque não tem uma formação específica igual aos outros, sabe o que aquilo significa. Mas amar é uma decisão que se toma. Parei, respirei e falei para mim mesmo: Pedrosa, é só um filme. Só um filme, mais nada. E é bom porque o filme mostra o que é real, gente. Mostra o que é a vida a qual nós estamos aqui vivendo. Jesus amou a mim e a você apesar de nós. O mundo odeia Jesus, odiando a igreja, odiando a mim, odiando a você, odiando os filhos do reino de Deus. E aqui, isso não deveria nos surpreender, porque o pai do mundo é Satanás, que reina sobre a vida dessas pessoas, e naturalmente eles vão odiar. Mas você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Se ainda não é, hoje é dia de você trocar essa paternidade. Aqui é o seu cartório celestial. Hoje é dia de você mudar a paternidade que está no seu documento e de dizer: Jesus, me perdoa, entra no meu coração e faça uma transformação tão grande na minha vida, a ponto de eu aprender a amar como o Senhor ama.
aprender a amar até aquele que faz coisas que eu não concordo. Para quem se considera um filho de Deus, para quem nasceu de novo, o amor é uma característica indispensável, eu diria. A nova semente plantada do nosso coração faz com que o amor seja uma característica habitual. E veja bem o que eu vou dizer: o fato de amarmos, nós até podemos errar, mas nós erramos amando, nós erramos porque amamos. Nós nunca podemos errar por não amar, não podemos errar por odiar. Amar é uma característica habitual. E João, ele dá um exemplo simples, mas contundente, de alguém que escolheu não amar. Caim optou por viver do seu jeito, por amar as suas próprias opções e não querer amar como Deus queria que amasse. E por conta disso, ele tirou a vida, ele assassinou o seu irmão Abel, porque ele não aceitou ser rejeitado por Deus no seu sacrifício orgulhoso. Ao decidir não amar, ele cometeu o pior dos erros. Ele virou as costas para Deus. E tem teólogos que dizem isso e eu concordo muito com eles. Quando ele matou Abel, foi o mesmo que ter olhado para Deus e dito: Deus, não era sangue que o Senhor queria? Então está aqui o sangue que o Senhor queria do meu irmão, deleite-se nele. E virou as costas para Deus. O mundo odeia, porque o mundo não conhece a Deus. Se Deus é a definição de amor, você só vai amar se Deus habitar o seu coração. Eu só vou amar se Jesus fizer morada dentro de mim, porque o mundo lá fora não sabe o que é amar, porque não tem Deus na vida deles. O mundo lá fora não é comparado, como já vimos aqui, a um parque de diversão, um parque temático ou uma ilha da fantasia. O mundo lá fora, gente, ele é comparado a um cemitério, e no cemitério só tem morto, e morto não ama, pelo menos não entre eles que estão ali. Não existe amor em cemitérios. O mundo jaz no maligno, e Deus, ele vai dizer: não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Está lá em Lucas 20, 38. E o nosso papel é levar amor até esses mortos, para que eles vivam e vivam para Deus. É interessante que nós vivemos só porque Jesus vive, porque Jesus é amor. Igrejas não são cemitérios, embora pessoas mortas frequentem igrejas. Igrejas são hospitais celestiais, em que se entra um doente terminal e se sai um vivo para a honra e glória de Deus. João vai dizer: quem não ama permanece na morte, como se estivesse naquele cemitério. Quem não ama permanece ali, porque ele se torna um maravilhoso religioso, mas ele não ama. E deixa eu dizer mais uma coisa para você: não existem mortos no céu, não existem. O céu é para os vivos regenerados, nascidos de novo e que aprenderam a amar, aceitando o amor de Cristo por eles. O céu é o lugar de vivos. Tornar-se cristão é passar da morte para a vida. Tornar-se cristão é ressuscitar, passando do ódio para o amor, decidindo essa mudança. Mas amor só é amor se ele for incondicional. E para isso precisamos da segunda atitude, versículo 15 e 16, que é abandonar o ódio. Eu não ensino o que eu não sei, eu não dou o que eu não tenho, eu só abandono o que eu tenho. E eu só posso abandonar o ódio se eu tiver consciência de que o ódio habita em mim, de que eu possuo ele no meu coração. Versículo 15: todo que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. O que João quer dizer: se eu odeio meu irmão, eu não evangelizo meu irmão. Se eu não evangelizo meu irmão, ele vai morrer nos seus pecados e vai para o inferno. Eu sou um homicida, porque ao invés de trazer vida, eu estou levando ele para a morte, ou concordando com esse caminho de morte que ele está seguindo. 16: nisto conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E o argumento vem depois de falar de Caim.
Caim escolheu odiar a amar. Caim era uma criatura de Deus, sim, mas ele se tornou filho do diabo por conta das suas atitudes. Ele odiava, ele tinha ciúme dentro do coração, e aquele sentimento negativo levou ele a cometer um homicídio contra o seu próprio irmão. Os falsos mestres da época de João, eles estavam ensinando a igreja a odiar quem não era da igreja, a odiar quem não pensava igual a eles, quem não tinha o conhecimento deles. E odiar é algo tão nato no ser humano que é uma característica herdada. Queridos, você só vai vencer o ódio o dia que você aceitar que ele está aí dentro de você, e você tirá-lo daí, e você abandoná-lo daí. Ah, mas eu sou uma pessoa muito boa. Não existem pessoas boas, existem pessoas com ódio dentro do coração. Deixe-me dar um exemplo. Martin Luther King Jr., pastor batista americano, lutou tanto contra o racismo no sul dos Estados Unidos, fez um discurso lindo em Washington, com tantos milhares de pessoas ouvindo, em que ele dizia que tinha um sonho de ver as pessoas se amando, se respeitando, não pela cor da pele, mas por aquilo que eles tinham no caráter. Martin Luther King, ele sofreu muito com o racismo, e tentaram de todo jeito fazer com que ele odiasse quem tinha uma cor de pele diferente da dele. Forçaram de todo jeito que esse homem odiasse quem não tinha uma religião igual a dele e de sua família. Ele tinha 4 crianças, e aquelas crianças sofreram absurdamente com isso. Mas Martin Luther King faz algo maravilhoso, que serve de exemplo para nós. Ele abandonou o ódio do seu coração. E sabe como? Amando quem lhe feria. Ódio só é abandonado pelo amor. E ele disse certa vez: eu decidi ficar com amor, porque o ódio é um fardo muito pesado para carregar. Eu prefiro o amor. Que cada um de nós também tenha esse sentimento, que a gente prefira o amor ao ódio, prefira que almas se acheguem aos pés de Cristo. Nós não temos o amor naturalmente em nosso coração, precisamos desenvolvê-lo como uma decisão na nossa vida. Pega uma criança, dá alguma coisa para ela e fala para ela dividir com alguém, você vai ver se ela vai querer dividir. Você vai ver se no coraçãozinho dela já nasce com esse coração tão bondoso de se interessar. Não, ela não faz isso. O ódio, ele habita no coração de qualquer ser humano, gente. E odiar é aprisionar-se a si mesmo. É o mesmo que viver uma vida tomando remédio e desejando que o outro é que morra. Você nunca vai dar a alguém o que você não tem, mas você pode abandonar o que você tem e que não agrada ao coração de Deus. João, ele ensina que os filhos do diabo são aqueles que odeiam, são aqueles que não se importam. Ele diz, são aqueles que têm o ódio travestido de amor, o ódio religioso travestido em amor pela vida das pessoas. E por conta disso, na história da humanidade, tantas almas pagaram o preço, tantas guerras santas, santas inquisições, perseguições que até hoje provocam tantos e tantos refugiados mundo afora. João quer dizer uma coisa muito clara: ódio é o mesmo que falta de amor pelas almas. Não é sentimentalismo, não é assistencialismo, é se importar com a eternidade das pessoas. O ódio produz homicídio. No entanto, o verdadeiro Filho de Deus, ele ama, ele tem um amor genuíno. Olha que coisa linda, para ele, o Filho de Deus, ele se importa com a eternidade e com o bem-estar das pessoas, porém, necessariamente nessa ordem. Eu me importo com a eternidade e com o bem-estar, senão não é amor cristão, é assistencialismo, e isso qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser cristão para fazer isso. E aqui João quer mostrar que o papel da igreja nunca foi pavimentar o caminho confortavelmente de alguém que está caminhando para o inferno, nunca foi aquecer alguém que está caminhando para o inferno, nem encher a barriguinha dele para ele chegar na perdição do inferno, mas oferecer uma condição e uma opção para que ele possa ser transformado daquela condição miserável dele, daquela condição
perdida e pecadora. Cristo deu a sua vida por nós, para que a gente nunca passe por necessidade. Dificuldade sim, dificuldade é provação, é ensino, necessidade não. Quando a gente entrega a vida para Cristo, fazemos parte da família de Deus, e na família de Deus, quando um sofre, todos sofrem. Na família de Deus, quando um passa necessidade, o outro vai lá e socorre, porque na família de Deus, como disse alguém, a verdadeira medida do amor é o amor sem medida, é o se doar ao próximo. Dar a vida ao próximo não é literalmente sofrer um martírio ou morrer martirizado pela vida do outro, mas é o abrir mão de nós mesmos em prol das outras pessoas. O verdadeiro convertido, ele converte o coração, e o próximo passo obrigatório, ele converte o bolso também. Ele passa a entender que o que ele tem não é dele, o que ele tem é do reino de Deus. Ele passa a entender que o que ele tem pode abençoar e abençoar muitas pessoas. Você quer ajudar alguém? Leve essa pessoa a conhecer a Cristo, a se entregar a Ele debaixo da cruz. Olha o que o Salmo 37, 25 diz como promessa: nunca vi um justo mendigar o pão, ou um justo desamparado. A verdadeira assistência social, ela não é social, ela é celestial. A verdadeira assistência celestial é aquela voltada a tirar almas do inferno, porque tirando-a de lá, ele não vai mendigar o pão, ele não vai passar essa necessidade absurda, porque ele vai ter o povo de Deus para sustentá-lo, para guardá-lo, para animá-lo e para direcioná-lo num caminho melhor. Dar a vida pelos outros, como o João falou, é se desfazer de você, de coisas que até então a gente não tinha coragem. O parâmetro do amor é o que Jesus fez. João nos ensina a usarmos os nossos bens para atender às dificuldades das pessoas. Mas não existe maior maneira de você ajudar alguém do que dar a esse alguém o bem mais precioso que Deus te deu. Não é dinheiro, não é aplicação, não é bolsa de valores, tampouco casas ou veículos, mas o seu tempo para as pessoas. Se importar com as almas é cuidar delas à distância. Alguém disse que oração é a melhor maneira de cuidar de alguém de longe. É orar, é se importar, é ligar, é tomar um café, é emprestar os seus ouvidos para ouvir e compartilhar bons conselhos. Aqueles especialistas da Bíblia Conselheira, eles dizem que ouvir traz saúde à alma do outro, porque ele se sente amado. É um bálsamo que cura feridas, que pode e deve ser exercitado nas relações com os irmãos. E devemos concordar, a tecnologia moderna e o ativismo em busca de uma vida melhor, de trabalhar para ganhar mais dinheiro e ter mais condição de gastar, tiraram isso de nós. O ouvir, a escuta ativa, o dar a atenção. E essa geração está pagando um preço caro por isso. Você há de concordar, a fatura chegou. E chegou com juros e correção monetária. E nós estamos pagando esse preço nesta geração. Cuidar é abandonar o ódio, cuidar é abraçar. E a gente ama quando abandona esse sentimento negativo. Abandona-se o ódio, amando. Mas amar é uma atitude prática que se adota. E amor só é amor se ele for incondicional. E por fim, para comprovar que nós somos filhos de Deus, versículo 17 e o versículo 18, precisamos provar que nós amamos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? É uma pergunta retórica, não tem amor de Deus nele. 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Amar o próximo exige sair do comodismo. Amar o próximo exige sempre pensar como e quando eu posso fazer algo diferente, como eu posso abençoar alguém, como eu posso chegar a esse alguém visando alcançar
o perdido e trazê-lo a Cristo. Nós recebemos graça de Deus na salvação, como nova natureza, nós saímos da morte para a vida, nós somos amados por Deus, e nós temos que mudar a atitude. O mundo ama coisas e usa pessoas. O Filho de Deus, ele ama pessoas e usa coisas para esse amor ser verdadeiro, para esse amor ser prático. Fechar o coração, é o que João está dizendo, é ser tentado a não perder nada que a gente conquistou com tanto esforço. Olha o que a gente pensa. Isso é fechar o coração. Eu ganhei, eu me esforcei, eu mereci, é meu, e se é meu, outro que corra atrás para ter o seu. Isso é fechar o coração. Fechar o coração é você justificar não ajudar alguém, porque você vai dizer, problema dele, por que não foi atrás, por que não correu, por que não fez a sua parte? Ou é assim, porque a pessoa vive negligentemente, mas um filho de Deus, ele demonstra misericórdia para com as pessoas. O amor de Deus, que deve habitar o nosso coração, ele é expresso pelas nossas atitudes. E esses psicólogos, eu termino de citá-los aqui, eles propõem uma pergunta, que para mim ela é fundamental, para definir de que lado nós estamos. A pergunta que eles propõem para definir se você ama os outros, e usa o que Deus tem te dado para isso, é essa: a quem nossa prosperidade tem abençoado? Responda isso no seu coração. A quem a sua prosperidade material tem abençoado? Se você responder a mim, a minha esposa, a minha família, será que é essa a resposta que Deus espera? Meu, minha, não tem muito egoísmo nisso? Não tem muito eucentrismo, geração em si mesmada, como a gente fala? A quem a sua prosperidade tem abençoado? João não fala de sacrifícios extremos, de largar tudo, ele fala de pequenas atitudes, de amor prático, como motivação para atingir os outros. Amor só é amor, se ele for incondicional. E assim podemos concluir esse nosso estudo pela manhã. Nós não sabemos amar naturalmente. Amar não é uma condição natural da alma humana. O odiar, o não se importar com a eternidade alheia, sim, é fruto da queda do pecado lá no Éden. Por isso, não podemos nos conformar, mas antes lutarmos para mudar esse cenário, pelo menos no nosso coração. Vencer o ódio amando pessoas, aceitando pessoas que são diferentes, que agem, que pensam diferente de nós. Só se vence o ódio amando, provando na prática que isso é verdadeiro. Gente, amor anula o ódio, ódio anula o amor. Os dois não convivem juntos numa mesma pessoa. Duro, mas verdadeiro. Só amamos se aceitarmos o amor em nós. Nós só amaremos e compartilharemos o amor se aceitarmos o amor de Deus na nossa vida. Eu desafio você, decida amar, abandone todo tipo de ódio e tenha atitudes práticas para isso. Não saia desse culto falando, nossa, entendi, que bênção eu fui, e passe uma semana, um mês ou um ano e nada mudou nas suas atitudes. Saia daqui falando para Deus, Deus, o que eu posso fazer para abençoar alguém? Deus, o que eu posso fazer para ajudar alguém a conhecer o teu amor e ser salvo desse mundo perdido? Amor só é amor se ele for incondicional. Doe-se na obra de Deus e ganhe almas para Cristo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama tanto, Deus, um amor que não conseguimos nem explicar e muito menos compreender. Mas não precisamos compreender, Deus, precisamos rejubilar nesse amor tão maravilhoso. Precisamos nos deleitar na certeza de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, o Senhor nos guia.
Precisamos, ó Deus, viver cada dia com essa certeza e te agradecer, Pai, porque mandou seu Filho a morrer na cruz por cada um de nós, pelo meu pecado, Deus, de todos que comigo oram nesse momento. É fato, ó Deus, que o mal habita o coração da humanidade e todo tipo, Deus, de sentimento ruim passa pelo nosso coração, mas queremos aqui, diante da Tua palavra, Deus, e da Tua presença santa, declarar, Deus, que queremos viver no amor e pelo amor à alma das pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos firmes nesse compromisso. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender cada dia, Pai, a importância disso. E por meio da vida de cada um de nós, Deus, que aqui estamos, que vidas sejam impactadas não com o nosso amor, mas com o amor do Senhor através de nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que muitos desfrutem desse privilégio de serem chamados filhos de Deus. É o que nós clamamos, ó Deus, e apresentamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém.